Ah, que barulhinho é esse? Sei não. Hum? Bom, já estamos online aí, ó. Tô vendo. Agora é só esperar o povo chegar. Não tinha como, né? Aí, ó. Ó. Primeiro é Simone. Bom dia, Simone. Está lá a posta. Ó, quem apareceu hoje também em segundo lugar, Marcos Ó, Gonçalves. Bom dia, Marcos. Que Deus te abençoe, meu querido. bom Pastor dia. Anderson, bom dia, Pastor Anderson. Bom dia, Obrigado pela pastor. companhia, querido. Já são 9h30. Nós vamos dar início, então, à nossa escola dominical dessa manhã. Mais um encontro. Ei, graças a Deus, estamos juntos aqui nessa manhã, né? E assim os irmãos e irmãs vão chegando e a gente dá início à nossa escola dominical. Graças a Deus pela vida de cada irmão e de cada irmã que está chegando aí, né? E poder compartilhar a palavra de Deus, compartilhar as alegrias e as tristezas, os ensinamentos de Deus. Estamos aí com o nosso irmão Júnior. Bom dia, meu irmão. Aqui é o Paulo e a Simone. Paulo. Bom dia, meu querido. Para quem quiser ir vou fazer um pouquinho de propaganda aqui. Para quem precisar ir de um faz tudo, tá aí o Paulo, ó. Paulo tá aí até o número dele aí, ó, na fotinha. Se precisar de eletricista, encanador, conserto de eletrodoméstico, conserto de ventilador, é só chamar o Paulo, ele resolve para você, tá bom? Chame o Paulo que ele está disposto aí para te ajudar. É o Conserta Tudo. Bom dia, Maria Célia. Bom ter você conosco. Bom dia, Natanael. Que Deus te abençoe aí, querido. Bom dia, dona Raquel, irmã Raquel lá em Rio Preto. Bom dia. Bom dia, Vilma. Que Deus te abençoe, Vilma. Bom dia, Suzy. Queria aproveitar aqui que apareceu o bom dia da Suzy. Eu queria agradecer publicamente o empenho e a dedicação da Suzy com a ideia e a produção do vídeo que foi feita aí em ocasião dos 16 anos do nosso templo, né? Foi a Suzy que teve a ideia e foi pedindo para todo mundo gravar os videozinhos aí. Obrigado, Suzy, pelo seu carinho, pelo seu empenho, pela sua dedicação com a nossa igreja aí, produzindo vídeo. Se você não viu o videozinho, o vídeo do aniversário da igreja, está na nossa página aí, tá bom? Depois da escola dominical, você pode acessar e assistir aí, tá bom? A participação de muitos irmãos e irmãs. Valeu, Paulo. Tamo junto, meu querido. Bom dia, Maria Aline. Bom dia, Priscila. Tá chegando todo mundo. Aí, Paulo, estão perguntando se você faz empréstimo também. Acho que empréstimo ele não faz, não, cara. Só conserta eletrodoméstico. Obrigado, Maria Aline. E o amém da Suzy. Suzy, você é muito querida nossa, tá bom? Irmãos e irmãs, hoje nós estamos em festa. Aliás, nós estamos em festa o mês inteiro, né? Muitos irmãos e irmãs aniversariando nesse mês de agosto. Apesar de ser o mês do cachorro louco, mas muita gente boa aí, ó, muita gente boa fazendo aniversário nesse mês, né? Então, os parabéns para todo mundo, mas em especial hoje, nós estamos muito felizes porque hoje é o dia que nós comemoramos o aniversário do nosso templo aqui no Jardim Primavera, esse lugar aconchegante
esse lugar de oração, de reunião do nosso povo, da nossa comunidade. E hoje estamos completando 16 anos de aquisição do nosso templo, do nosso lugar de reunião, casa de Deus, casa de oração. Então, agradecer o carinho de cada irmão, de cada irmã que colaborou e se dedicou para que nós chegássemos até aqui, né? As orações de cada irmão, cada irmã aí. Muito obrigado e, de novo, os parabéns para a nossa igreja, né? Para a Igreja Metodista do Jardim Primavera. E por que não agradecer também a Igreja Central de Birigui e a Igreja Bispo Sila Franco, a Igreja do Monte Líbano, a Igreja de Bilac, que sempre nos apoiaram para que a gente tivesse também o nosso lugarzinho de reunião, né, o nosso lugar de oração, o carinho de todos os irmãos e irmãs metodistas de Birigui, que sempre apoiaram a Igreja do Jardim Primavera para que tivéssemos o nosso lugar, tá bom? Então, um obrigado a todos e parabéns para toda a Igreja Metodista aqui em Birigui, que trabalha na missão, é uma igreja missionária que procura abrir trabalhos, e se temos congregações hoje é porque toda a igreja se empenhou, todos os metodistas em Birigui se empenharam para que o Evangelho de Jesus Cristo chegasse em todos os cantos da cidade de Birigui, né? Então, assim, muito obrigado, irmãos e irmãs. Quero registrar também o bom dia da Tânia. Irmã Tânia, muito obrigado pelo carinho de estar conosco. Seja sempre muito bem-vinda. A nossa irmã Márcia Carvalho. Bom dia, Márcia. Que bom tê-la conosco. A irmã Zezé. Bom dia, irmã Zezé. Bom tê-la aqui conosco, viu? Deus te abençoe. A Claudinha, bom dia a todos, parabéns, Igreja Jardim Primavera, que Deus abençoe a família pastoral e todos os irmãos e irmãs. Muito obrigado, Claudinha, Deus te abençoe, viu? Muito bem, sem muita mais demora, vamos iniciar a nossa escola dominical com uma oração, pedindo a bênção de Deus, tá bom? Querido Deus, nessa manhã nos colocamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos abençoe com a tua palavra, com a explicação da lição de hoje, que o Senhor direcione a vida da Dulce, dê a ela sempre muita sabedoria, entendimento da tua palavra, para que ela possa também compartilhar com os irmãos e irmãs aquilo que o Senhor tem ensinado a ela, ministrado em seu coração. Obrigado por esse encontro, obrigado pelo privilégio de podermos estar reunidos, mesmo que virtualmente, estarmos reunidos nessa sala para estudar a tua palavra. Obrigado pelo dia de hoje. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão e irmã, pegue aí a sua água, né? Pegue também o seu cafezinho, né? O seu cafezinho. Pegue aí a sua bolachinha, o seu pão, para que você não saia daí da frente do seu computador, do seu celular ou da sua televisão, tá bom? Muito obrigado por você estar conosco nessa manhã. Dulce, deixa eu te contar uma coisa. Todo mundo sabe que meu pai já é falecido, né? Já fazem 6 anos, 5 ou 6 anos que meu pai já faleceu, mas eu sempre lembro do meu pai e procuro sempre fazer esse exercício de lembrar, não esquecer das coisas boas que eu vivi com ele, principalmente dos momentos de cafezinho que eu tinha com ele, porque esses momentos de café era sempre um momento de partilha de experiência e de conselho. Meu pai sempre me chamava para uma revisão de 5.000 quilômetros aí, né? E sentávamos
para conversar. E entre tantas coisas que a gente conversava, meu pai sempre procurava dar bons conselhos, né? E veja bem, sempre, invariavelmente, sempre que eu resolvia escutar e fazer conforme o conselho do meu pai, as coisas andavam bem e dava tudo certo. Invariavelmente, quando eu resolvia não dar ouvido e não fazer o que ele me aconselhava, eu sempre quebrava a cara e me dava errado. Dava errado. Não tinha jeito, né? A experiência dos mais velhos e dos que já viveram mais tempo que a gente, sempre é bom escutar os bons conselhos, né? E aí eu sempre lembrava daquele ditado, não sei se você já ouviu o ditado que o pior surdo é aquele que não quer escutar. Ah, veja bem, minha querida, o negócio é sinistro, né? Ou seja, quando a gente não quer dar ouvido, o negócio dava errado, né? Então, assim, vamos escutar. Mas eu sei, pelo título da lição de hoje, eu sei que tem um rapazinho na Bíblia que escutou a voz de Deus e resolveu dar ouvido, resolveu escutar e atender o chamado de Deus. Então, nós vamos, nessa manhã, estudar sobre o chamado de Samuel, né? Deus chama Samuel. Como é que foi essa história aí, Dulce? Conta para nós aí. Bom dia, irmãos. Hoje, a nossa lição, ela é praticamente a continuação da lição anterior, né? Nós vamos estar estudando sobre Samuel. O texto, ele diz exatamente assim, Deus chama Samuel. Esse é o livro, né? Ó, todo mundo já conhece, eu já mostrei na primeira lição. Nós estamos fazendo o Antigo Testamento. E como a lição anterior nós estudamos sobre a oração de Ana, onde ela ora a Deus, ela pede ao Senhor um filho e Deus concede esse filho a ela. Então, nós estamos continuando praticamente a lição de hoje, né? Falando sobre a vida de Samuel. Como foi uma vida abundante, uma vida cheia de paz, de amor. Porque Samuel, ele seguia os caminhos de Deus. E é exatamente por isso que mostra toda a trajetória da sua vida como uma vida de vitória, né? Uma vida de paz, uma vida de esperança, uma vida de amor, uma vida de fé, uma vida de muitas lutas. Mas em todas as lutas o Senhor estava lá, acompanhou, por isso ele foi um homem vitorioso, um homem de muita fé, que falava diretamente com o nosso Deus. Então nós vamos ler aqui um trechinho do livro, onde diz exatamente assim: Samuel habitava com o sacerdote Eli no templo do Senhor. Sua mãe, Ana, havia sofrido muito por não conseguir conceber um filho e fez um voto afirmando que, se engravidasse, consagraria a criança a Deus. O Senhor viu e lhe abençoou com um filho, Samuel. Como prometido, quando o menino foi desmamado, levou ao templo e o entregou ao sacerdote Eli, para que cuidasse dele e o ensinasse a servir a Deus. Como nós vimos, né, na lição anterior, como eu já falei, a alegria de Ana foi tanta quando Deus lhe concede um filho, que ela retribui a Deus tamanho amor, gratidão. Samuel, desde muito pequeno, foi entregue ao sacerdote Eli, separado e consagrado a Deus. Desde muito cedo, aprendia os ensinamentos da palavra do Senhor Deus vivo, aprendeu toda a instrução divina. Como servo de grande valor para o nosso Deus, a sua palavra foi revelada a Samuel. Então, nós vamos ler, vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 3. Vamos achar aí. 1 Samuel, capítulo 3, onde diz exatamente assim: o jovem Samuel
servia ao Senhor perante Eli, naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram tão frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamas? Mas ele disse: Não te chamei. Torna a deitar-te. E ele se foi e deitou. Tornou o Senhor novamente a chamar Samuel. E este levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamas. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho. Torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamas. Então entendeu Eli naquele momento, né? Entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: Vai, deita-te. E se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: Fala, porque o teu servo te ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma grande coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Samuel conta a visão a Eli. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia falar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: O que é que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver. E se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: É o Senhor, faça o bem que lhe aprouver. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. E nenhum de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Então Deus chama Samuel, né? Sabendo Deus que os filhos de Eli viviam em pecado, na desobediência, e os sacerdotes não lhes repreendiam, o Senhor chama Samuel e relata todos os acontecimentos e ruína que estava por vir sobre aquela casa.
porque o sacerdote Eli tinha os seus dois filhos. E no futuro, esses dois filhos, provavelmente, eles herdariam, né? Eles herdariam o sacerdócio para que eles pudessem seguir adiante a direção da igreja. Mas o nosso Deus, como um Deus maravilhoso, que ama o seu povo, e não quer o mal, mas sim o bem, quando Deus dá um filho a Ana, o que a palavra do Senhor diz? Ele também dá um presente a Israel. Exatamente para que ele pudesse colocar diante da igreja alguém de grande valor, alguém que realmente ouviu o Senhor, alguém que realmente obedecia à palavra do Senhor, alguém que o Senhor podia confiar. Por isso, o Senhor confia a sua palavra a Samuel, porque os dois filhos do sacerdote Eli, apesar de ter sido criados na igreja, dentro da palavra, da orientação, o que é que eles faziam? Eles faziam tudo o contrário. Eles transgrediram a palavra do Senhor. E, infelizmente, o Senhor precisou acabar com essa família. Ele não queria mais essa família na direção, né, da sua palavra, da sua igreja. E foi aí, então, Samuel foi criado dentro do templo, juntamente com o sacerdote Eli. Ali, ele pôde obter toda a orientação, toda a instrução da palavra do Senhor. Mas você ter toda a instrução, os ensinamentos, se você não colocar em prática, você não crescer com esse objetivo, vai te adiantar? Não. Foi o que aconteceu exatamente com Ofni e Finéias, né? Ofni e Finéias. Eles eram conhecidos pelo povo, pela nação, como mesmo, pastor? Eles eram conhecidos como homens de Belial, né? Que quer dizer homens ruins, né, pastor? Homens do mal, pessoas iníquas. E não é esse tipo de pessoa, esse tipo de gente que Deus quer na direção do seu evangelho. Infelizmente, isso aconteceu no passado e acontece até hoje. Apesar do nosso Deus ter transferido esse sacerdócio para alguém que realmente valorizou sua palavra, sua presença, infelizmente, as pessoas vai passando de geração em geração, o que vai acontecendo? Elas vão caindo em tentação. Ai do povo, ai de nós, se não fosse a misericórdia do nosso Deus. Está sempre tentando encontrar alguém para colocar à frente da sua igreja. Alguém que realmente obedece à mensagem, à palavra do Senhor. Pois o sacerdote Eli sabia de todas as transgressões e da desobediência de seus filhos, que depois de sua morte herdariam a liderança religiosa. Mas quando Deus deu um filho a Ana, também deu a Israel um grande presente. Ofni e Finéias eram considerados filhos de Belial, homens ruins, maus, mas o Senhor dá um basta a toda essa perversidade. Pois, além das ofertas, eles também estavam introduzindo a prostituição no culto de Deus. Olha que grande maldade, né? Introduzia a prostituição no culto sagrado, que era feito exatamente a Deus, as ofertas que eram para o Senhor, eles tiravam a melhor parte. Como se não soubessem, o nosso Deus, ele tudo vê. Não adianta nós tentar enganar o Senhor. Não adianta. Nós estamos enganando a nós mesmos. Ele sabe de tudo que está acontecendo, tanto no céu como na terra, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Se um de nós pensar que nós podemos enganar o Senhor, estamos enganando nós mesmos. Ele vê
ele conhece, ele sabe. Não adianta. E principalmente alguém que está separado para Deus, ali sabe, conhece, eu acredito que ele vai cobrar muito mais, porque ele sabe que você conhece a palavra e, você, no entanto, você está transgredindo. E é exatamente por isso que o Senhor vê Samuel e revela a sua palavra, porque naquela casa ele já não via uma obediência, ele já não via um grande amor, ele não enxergava fé naquele povo, então ele resolve praticamente exterminar, né? Porque eles foram para a guerra e todos ali daquela família se foram, né? Porque o Senhor era com Israel em todas as guerras. As guerras que eram lutadas, era o Senhor que estava à frente. Quando o Senhor não estava à frente, o que acontecia? Eles perdiam todas as batalhas. Samuel lutou muitas batalhas, mas em todas o Senhor estava com ele, porque era um homem direcionado para Deus. Samuel foi um homem separado para Deus, desde pequeno, desde a barriga da sua mãe, praticamente, né? Ele foi criado, foi orientado, mas foi alguém que não desviou nem para a direita, nem para a esquerda, o qual, infelizmente, não aconteceu com seus filhos também, né, pastor? Mas aí, isso vai ser uma lição mais adiante, tá, pastor? Então, não vou entrar muito em detalhes. Sim, Ah, sim. Só para completar essa sua informação, diz o texto que Samuel, ao ser consagrado para Deus, né, quando Ana entrega Samuel para ser educado e aprender a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor com o profeta, com o sacerdote Eli no templo, a mãe dele também fez o voto de não passar a navalha na cabeça de Samuel. E isso tudo indica, então, que ele era um nazireu, né? Ou seja, o nazireu era aquele que era separado para Deus mesmo, né? Separado para fazer a vontade de Deus, para cumprir o chamado de Deus naquele momento, né? E uma coisa interessante que você leu no texto, bem no finalzinho do texto, diz que desde Dan até Berseba, né? Que Samuel ficou conhecido como sendo um profeta de Deus, como sendo um homem, confirmou, todo mundo confirmava que Samuel realmente era chamado por Deus. Essa informação é importante porque quando o texto fala que Samuel tinha a confirmação das pessoas desde Dan até Berseba, isso engloba todo o território israelita. Ou seja, desde o norte até o sul, ou seja, abrangendo todo o território, Samuel tinha a boa fama e a boa reputação de ser um homem que realmente era separado por Deus e era realmente um profeta que falava da parte de Deus. Isso seria mais ou menos como se um profeta hoje fosse conhecido desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul, ou seja, no território brasileiro inteirinho, o cara era conhecido como realmente um profeta de Deus. Isso é uma coisa assim de espanto, né, de cair o queixo, o tamanho da reputação que Samuel teve no meio do seu povo. Um homem que ouviu a voz de Deus e obedeceu ao chamado do Senhor, né? então, pastor, mas por Samuel ter toda essa conquista, né? Eu acredito que são os atos da pessoa, né? A pessoa é chamada por Deus, então ele tem aquele ar da graça, né? De fazer todas as coisas de bom agrado. Eu acredito que isso agradou ao povo, né? Porque assim como os filhos de Eli
o povo já conhecia eles como homens Belial, né? Então, assim, já sabiam, né, de tudo de errado que eles viviam fazendo. Então, Samuel Aí, não, pelo contrário. O povo, aí a né, gente, da sua sim, bondade. aí a gente tem que lembrar de duas palavras que estão na Bíblia. A primeira é já uma palavra muito mais do Novo Testamento, quando Paulo fala que no que depender de nós, nós devemos ter paz com todos. No que depender de nós, nós devemos fazer tudo para ter paz. Ou seja, nesse sentido, eu penso o seguinte, Mandus, que a gente, se puder agradar a Deus e ao povo, ótimo, perfeito, né? Mas quando não dá, diz a palavra de Deus que nós devemos agradar ou obedecer a Deus, em vez dos. E se for o contrário, desobedecer aos homens, né? Ou seja, em primeiro lugar, eu tenho que obedecer a Deus, né? Exatamente. Se obedecendo a Deus nós obedecemos, ou em outras palavras, na palavra que você usou, agradar, se a gente puder, com os nossos atos, com as nossas palavras, com as nossas ações, dar para agradar a Deus e ao nosso povo, ótimo. Se não der, é preferível agradar a Deus. Então foi isso que eu acho que foi isso que Samuel fez. Ou seja, obviamente, ele agradando a Deus, ele teve boa fama. Obviamente que ele não deve ter agradado 100% o seu povo, né? Porque uma palavra profética verdadeira, vindo da parte de Deus, nem sempre agrada. Né? Nem sempre agrada. Muitas vezes é uma palavra contraditória, é uma palavra que faz acusações contra o erro do povo, e isso nem sempre agrada. Né? Nem sempre agrada. Então, eu tenho a impressão que para Samuel falar para Eli o que Deus tinha falado para ele, nossa, deve ter sido muito difícil para Samuel. Né? Apesar de Eli ter falado, não pode falar tudo que Deus falou, não me esconda nada. Não me esconda nada. Diga, mas mesmo assim, a palavra que Deus deu, naquele momento, daquela visão, Samuel ainda era uma criança, né? Era uma criança que estava sendo educada ainda. Logo no primeiro chamado, uma das primeiras palavras que Samuel teve que dar ao profeta Eli não foi uma palavra agradável, né? Ou seja, vou destruir os seus filhos, vou acabar com os seus filhos porque eles não obedecem a minha palavra. Como é que a gente agrada alguém falando isso? Né? Então, assim, mas em primeiro lugar, quando a gente tem que agradar a Deus. Né? E quando, de fato, quando um profeta agrada a Deus, ele tem boas reputações. Né? Exatamente, porque Samuel não fazia nada sem antes ele conversar com Deus. Sim, E olha só o que o Marcos falou aqui, está contribuindo com a nossa aula. Né? Por mais dura que sejam as palavras, todas devem ser ditas. Sim, meu irmão Marcos, quando vem da parte de Deus, por mais duras que sejam, tem que ser ditas mesmo, né? E tem que ser obedecida, né, pastor? Porque sim, claro. nós não, se for para desagradar a Deus, nós não podemos agradar aos homens. Né? Nós vamos fazer a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Sim. É isso. Então, Samuel recebe de Deus tanto a graça como a sabedoria e a orientação e a liderança. Como um grande líder religioso, liderou o povo num ato de arrependimento e purificação. Deus era com Samuel e mostra ao povo uma demonstração do seu poder, do que é viver dentro dos princípios, dentro da fé e na obediência. Samuel, um grande profeta,
O Senhor, o Senhor administrava seu povo através deste grande líder e servo, fiel, que dará ao povo uma nova oportunidade de fé a Deus, e aquela nação ganha um novo avivamento, porque o povo estava entrando em pecado, né, pastor? Eles estavam entrando em pecado, eles estavam começando a seguir outros deuses, né? Deuses falsos, Deus de pedra. Então, não é isso que Deus quer para o seu povo. Ele quer à frente, a direção da sua igreja, alguém que vai levar o seu povo a uma esperança, né? Alguém que vai levar o seu povo, Deus verdadeiro, Deus de paz, um Deus que um dia virá a buscar o seu povo para viver juntamente com ele, né? Mas o povo de Deus, eu acredito que com toda a sua trajetória, provavelmente, talvez, até por tantas coisas que eles tiveram que passar, muitas vezes eles iam para frente, o que eles faziam? Eles voltavam, né? Eles viram todo o poder de Deus, né? Todos os acontecimentos que aconteceram quando eles estavam no deserto, Deus mostrou o que podia fazer por aquele povo. Mas, mesmo assim, o povo, de vez em quando, eles andavam um pouquinho para trás. Mas o que Deus fazia? Ele sempre levantava alguém para estar diante desse povo, né? Lá no comecinho, né, ele levantou Moisés, né? Moisés tira todo aquele povo do Egito, leva para o deserto, tem toda aquela trajetória. Depois Deus recolhe a Moisés, vem Josué, né? Onde Josué leva esse povo que, infelizmente, muitos ficaram pelo deserto, né? Apesar, eu acredito porque ficaram muito tempo presos ali no deserto, até mesmo por causa dos seus erros. Eles poderiam ter chegado mais cedo na Terra Prometida. Mas eles erraram tanto. Deus tentando consertar, Deus tentando fazer com que as coisas melhorassem para o seu povo. Infelizmente, foram os poucos que conseguiram chegar na Terra Prometida, mas chegaram, como assim Deus prometeu, né? Então, para cada época, o Senhor tinha um profeta ali para estar na direção do seu povo. E a época de Samuel foi uma época muito importante, porque Samuel liderou uma grande nação, e mais na frente, quando Samuel já está um pouco mais velho, o que o povo faz? O povo começa a pedir um rei. Impressionante, né? O povo pede um rei, o povo nunca está contente com nada, né? Está sempre ali querendo mais, querendo que Deus ofereça mais alguma coisa. E olha que informação. Chateado, né, pastor? Sim, e olha que informação importante essa. Samuel, ele é profeta num tempo de transição. Ou seja, está saindo de um tempo de juízes para entrar no tempo de reis, né, de reinado. Ou seja, é um tempo que é tudo incerto, o povo está vivendo sem um líder propriamente dito, porque apesar de ter os juízes, né, de tempo em tempo Deus levantando alguém para julgar as ações do povo, tal, tudo, mas não era um líder institucionalizado, né? Ou seja, o povo estava meio aqui assim, sem muita liderança, né? Apesar de ter o sacerdote, ter profeta, ter o juiz, o povo ainda estava descontente porque não tinha um líder institucionalizado. E aí o povo realmente pede um rei. Né? E Samuel, ele vive justamente nesse período de transição. Né? Olha que interessante. E eu penso que nós também estamos vivendo num tempo de transição. Né? Um tempo que nós estamos vivendo uma tal de normalidade, né? Tava tudo normal, tudo correndo tranquilo, estava tudo certo, né? A gente levando a nossa vida tranquilamente. Veio a pandemia. Né? Veio a pandemia, bagunçou tudo, acabou com a nossa normalidade. Nós nos vimos no meio de um furacão. Né?
E agora a gente está esperando a tal da nova normalidade, né? Se vai ser nova normalidade, se vai voltar à normalidade, não é essa a questão. Mas nós estamos eu acho que a gente está nesse período de transição, né? Entre acabar com o jeito que a gente vivia para entrar num momento em que será um pouco diferente, sem dúvida. Né? A nossa vida não vai ser mais a mesma. Né? E a gente está vivendo esse tempo aí de transição. A quem a gente vai dar ouvido? Né? Eu tenho a impressão que Deus está... E olha, eu vou aproveitar esse momento, Dulce, para dizer uma coisa. Eu estou tendo a impressão, esses dias eu estava pensando nisso, eu acho que Deus está não só falando, Deus está gritando para o seu povo, gritando para a humanidade, dizendo assim, olha, quantas vezes eu disse para vocês, quantas vezes eu alertei, quantas vezes eu levantei homens e mulheres para dizer da importância da comunhão, da importância de estar juntos, da importância da casa de oração, da importância de estar juntos no culto para a adoração, para a oração, para estar em contato com Deus. Não que a gente não possa estar em contato com Deus fora do templo, mas o templo significa a reunião do povo de Deus. E quantas pessoas negligenciando, quantas pessoas não dando importância para a reunião do povo de Deus, para o estar junto, a comunhão, a união. E eu acho que agora Deus está gritando. Quantas vezes eu disse isso para vocês? E agora vocês estão sentindo falta de estar junto, agora vocês estão sentindo falta da reunião, agora vocês estão sentindo falta do lugar de reunião. Né? Então, eu penso que em Provérbios tem um texto que fala que a sabedoria grita nas praças. Né? Como eu acho que a sabedoria, toda a sabedoria vem de Deus, eu acho que Deus, nesse momento, está gritando para o seu povo. Ele não está falando, ele está gritando. Olha a importância que tem de estar no templo. E eu acho que esse texto de Samuel hoje calhou certinho para o dia, para a época que a gente está vivendo e para o dia de hoje, em que comemoramos 16 anos do nosso templo, da nossa casa, e Samuel vem nos ensinar a importância de levar nossos filhos para a casa de Deus. Né? Ou seja, que esse momento de transição, nós possamos ouvir a voz de Deus, dizendo, deem mais importância para a casa de Deus, dê mais importância para a reunião do povo, dê mais importância para estar junto com o povo de Deus na adoração, na comunhão, no louvor, no estudo da palavra. Quantas pessoas preferem ficar dormindo domingo de manhã ao invés de ir para a casa de Deus e estudar a palavra do Senhor? Né? Tá certo que aí, conforme você disse, desculpe eu estar estendendo um pouco a sua aula, Dulce, mas eu acho fundamental hoje comentar isso. Né? Apesar de Rufinas e Finéias, né? Serem... Ofne e Finéias, né? Ofne e Finéias, né? Serem educados no templo, mas se desviaram justamente pela negligência do pai que não corrigiu. Eli não teve a responsabilidade de corrigir os seus filhos, né? Então, apesar de estarem ali constantemente no templo, ou ali no tabernáculo, na tenda da comunhão, porque
na verdade, não tinha o templo ainda, era o tabernáculo ainda, apesar de eles terem sido criados ali, o pai não teve a responsabilidade. Mas Samuel foi o contrário. Samuel foi dedicado a Deus, foi entregue no templo, estava constantemente no templo sendo educado por Eli, sendo ministrado por Eli e recebia a palavra de Deus, né? Então eu acho que é uma junção de forças, né? Ou seja, o pai, a mãe, tendo a responsabilidade de levar o seu filho e a sua filha na casa de Deus para ser ensinado, para ser ministrado, e a responsabilidade dos pais de corrigir os seus filhos, junta com a responsabilidade de Deus de ministrar a sua palavra, ministrar no coração das crianças. Então, uma junção de forças, quando Deus sempre vai cumprir a parte dele, né? Deus é Deus justamente por causa disso, porque Deus sempre cumpre a sua parte. Mas quando os pais negligenciam a sua responsabilidade de levar os filhos para o templo, para serem ensinados, aí e para corrigir os seus filhos, aí realmente o negócio se desvia da vontade de Deus, né? Então, assim, que nós possamos aprender, e hoje nós estamos nesse tempo de transição, mas ao mesmo tempo tendo a alegria de comemorar 16 anos da nossa casa comum, a nossa casa de reunião, que nós possamos aprender a ter responsabilidades, como pais e mães, ter a responsabilidade de trazer os filhos para a casa de Deus, né? Então, assim, que possamos aprender com isso. Deus está gritando, deem valor para a casa de Deus, deem valor para a reunião do povo de Deus, né? Então, que assim seja, né? Olha, pastor, eu acredito que hoje nós estamos vivendo esses tempos difíceis, né? Com essa pandemia, com toda essa coisa dessa doença contagiosa aí que está passando para todo mundo. Eu acho que o povo hoje precisa entender e buscar, aí é que o povo precisa buscar a Deus, buscar a orientação, buscar a salvação, né? Passar aos demais, aqueles que precisam, todos nós precisamos, porque cada dia nós precisamos aprender um pouquinho. Mas acredito eu que hoje, agora, é tempo e é hora de buscar mais a Deus, cada vez mais forte. Porque quando o povo de Deus estava escravizado lá no Egito, eles tinham um pouquinho assim de abandono em relação ao nosso Deus, né? Eles não buscavam. A partir da hora que eles acordaram, abriram os olhos e viram que Deus estava com eles, sim, eles precisavam buscar. Então, eles começaram a buscar fortemente, eles oraram, né, e começaram a sentir a presença do nosso Deus. Então, o que é que nosso Deus fez? Ele levanta um profeta para tirar aquele povo daquela servidão que eles viviam. Hoje não é diferente, né? Hoje não é diferente, nós estamos vivendo uma pandemia. E o que o povo tem que fazer? Não, vai haver uma vacina, nós vamos esperar essa vacina, os médicos vão tratar de tudo e depois vai ficar tudo bem. Não vai. Se não houver a presença de Deus, a orientação do Senhor, a sabedoria para esses homens, para que venha essa vacina e para que todos nós podemos ser salvos, se não tiver a presença de Deus, Sim. E aí, não tem jeito. E aí, Dulce, eu vou pedir licença para colocar uma pergunta do Marcos. Tem outros comentários que daqui a pouco eu vou colocar as participações dos irmãos, mas o Marcos ele faz a seguinte pergunta: será que teremos igrejas cheias após essa pandemia? Meu irmão Marcos, eu espero que sim. Essa é a minha esperança e esse é o meu desejo, né? Eu tomara que sim, essa é a minha torcida,
para que a gente tenha aprendido a lição, né? E façamos daqui para frente a lição de casa, né? Termos aprendido o quanto faz falta estarmos na casa de Deus e estar na comunhão do povo. Tomara que tenhamos igrejas cheias após a pandemia. Tomara. Eu espero em Deus que nosso povo tenha aprendido, né? E tenhamos não só no culto, mas tenhamos escolas dominicais cheias de pessoas ávidas, pessoas com vontade de aprender a palavra de Deus, pessoas que estejam com vontade de estarem juntas estudando a palavra de Deus, buscando orientação, buscando fazer a vontade de Deus. Tomara que cada família da nossa igreja tenha esse senso de importância na vida. Pessoas que realmente se levantam domingo de manhã para estudar a palavra de Deus e no domingo à noite, em outros momentos, nos cultos nos lares, nas reuniões de oração, nos grupos pequenos, discipulados, todos os momentos sejam extremamente valorizados. Tomara, Marcos, tomara, meu irmão, que tenhamos essa consciência daqui para frente. Se você quiser comentar, Dulce. Eu só quero comentar o seguinte, eu penso assim, pastor, tomara Deus que após pandemia as pessoas realmente colocam no seu coração um novo avivamento e realmente buscam a Deus com verdade, porque a igreja cheia muitas vezes não é sinônimo de busca. Uhum. Que a igreja esteja cheia, sim, porque é sempre bom buscar, porque quando nós buscamos a orientação, nós crescemos. Mas que esse avivamento possa vir de dentro da alma, né? É isso que Deus quer, né? Para que nós podemos crescer na fé, na esperança e no amor. É o que Jesus plantou em nós, né? Agora, pastor, para terminar, porque já o negócio já está bem compridinho, né? Para terminar, eu só gostaria de ler um trechinho aqui no finalizando aqui, que fala das crianças. Então, o senhor já colocou uma parte aí, mas eu quero finalizar aqui, para fechar. Então, essa experiência foi um grande marco na vida de Samuel. Mesmo sendo ainda muito novo e não compreendendo a princípio de onde vinha aquela voz, respondeu com humildade ao chamado, dizendo, fala, porque o teu servo ouve. Conforme orientado pelo sacerdote Eli, ele pôde, assim, receber todas as orientações divinas, mas foi apenas um impulso para que viesse a crescer nos caminhos do Senhor, cumprisse o chamado, pois posteriormente teve muitas outras experiências com Deus e foi usado de forma excepcional. Há historiadores que afirmam que o chamado veio tendo Samuel apenas 12 anos de idade, mas não há confirmação e exatidão da sua idade. Então, assim, é muito importante que as mães, os pais levam as crianças desde cedo para aprender na igreja, porque quando a criança aprende desde cedo a andar naquele caminho, eu acredito que é muito difícil dele desviar. Eu acredito que ele não vai desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Ele vai seguir essa direção. O importante é ele saber o que Deus tem preparado para aqueles que buscam a viver o seu caminho e a sua graça. Eu diria, Dulce, que se criando os filhos dentro da palavra de Deus e levando ao templo, levando às reuniões do povo, nós já corremos o risco deles se desviarem. Imagina se nós não levarmos eles para a reunião do povo e para aprender a palavra. Né? Aí não adianta reclamar. Exatamente. Como pais, né, pastor, nós temos obrigação
de ensinar os nossos filhos a andar no caminho da graça. Se mais na frente eles se desviarem, aí nós fizemos a nossa parte, né? Nós entregamos eles a Deus. Exatamente. Como assim aconteceu com os filhos de Eli. Eu acredito que ele pode ter feito a sua parte, mas ele deixou a desejar. Porque no momento que eles precisavam de repreensão, ele não os repreendeu, assim diz a mensagem. Então, praticamente, ele estava um pouquinho fazendo parte ali, porque não estava, né, repreendendo os filhos, orientando, olha, vocês estão errados, vocês não podem fazer isso, vocês estão dentro da casa de Deus, vocês são sacerdotes, vocês precisam passar ao povo um bom exemplo. Era o que Moisés fazia, né, pastor? Moisés passou um bom exemplo. Ah, mas Moisés matou um homem. Matou porque precisou, né? Matou porque precisou, porque muitos que morreram lá nas grandes guerras que eram lutadas pelo exército de Deus, foram pessoas que estavam ali só para atrapalhar. Então, aqueles que estão ali para atrapalhar, o que Deus faz? Ele tira do caminho. Não que Deus seja um Deus de vingança. Nosso Deus não é um Deus vingativo. Mas ele precisa da salvação do seu povo. E aqueles que estão ali para atrapalhar, o que Deus faz? Ele vai cortar. Ele vai tirar do caminho. Exatamente. Bom, Dulce, obrigado pela aula. Eu só vou registrar algumas participações, e aí, se você quiser fazer mais algum comentário a partir das contribuições dos irmãos e irmãs aqui, fique à vontade, tá bom? Lá quando a gente estava falando a respeito de falar a verdade e agradar a Deus, a Suzy, ela disse o seguinte: a verdade, que é única, jamais desagradará a Deus, mas os homens que se acham donos da verdade dificilmente a aceitam. Isso é verdade, né? E eu acho que, assim, se a gente quer ter filhos que falam a verdade, falam sobre a palavra de Deus e sejam cumpridores da vontade de Deus, a gente tem que realmente ensinar os nossos filhos a palavra do Senhor. O Marcos, ele contribuiu dizendo: é natureza humana se apegar às coisas e pessoas, parece que precisamos sempre estar apegados a alguma coisa, quase sempre esquecemos de se apegar a Deus. Isso é verdade, meu irmão. Muitas vezes damos importância às coisas desse mundo, né, as coisas daqui do presente, as coisas materiais, né, queremos muito, queremos viver com muito, queremos ter luxos, queremos ter riquezas, e esquecemos que Deus é que nos sustenta. Então é melhor se apegar a Deus do que às coisas daqui. É verdade isso. A irmã Tânia, ela diz: creio que o melhor para nós nesse tempo é ouvir nossos líderes espirituais. Sim, minha irmã, que possamos realmente ouvir os nossos líderes, né, aqueles que têm mais experiência para nos ensinar, né? A Suzy também contribuiu. Nós ouvimos a palavra, se ela calou no nosso coração, temos a obrigação de repassar para aqueles que não ouviram. Quem tem ouvidos, ouça. Muito bem. E o Samuel diz assim: igreja cheia de crentes, cheios e cheias do Espírito Santo. Esse é o desejo, né? Esse é o ideal que nós buscamos, né? Essa é o que nós queremos, uma igreja cheia de crentes e crentes cheios e cheias do Espírito Santo, né? De fato, a gente precisa disso. E a irmã Tânia, obrigado, pastor, a Di e Dulce, por ministrarem em nossas vidas. Nós é que agradecemos, minha irmã, por estar aqui conosco, tá bom? E o pastor Anderson, ele diz assim: eu cresci com a irmã Tânia na Igreja Metodista em Campinas, Goiânia, aí, muito boa participação aí, graças a Deus, estamos juntos, né? E eu queria, então, quer falar mais alguma coisa, Dulce? Só quero agradecer a Deus por esse momento muito especial, e dizer que também parabenizar a nossa igreja por mais essa primavera, né? Mais um ano, graças a Deus, muitos haverão de vir. E é isso, pastor. Muito bem. Então, eu quero também registrar aqui que está conosco o Benê, que ele deu bom dia lá, na hora não deu para registrar.
O bom dia da Nilza Biliato, né? Muito bem. O bom dia do pastor Sérgio, reverendo Sérgio Aparecido Godoy, é de Bauru, né? Está conosco. E também está conosco a Leontina, nossa irmã Leontina. Muito obrigado, minha irmã. A Adriana Maria, ou Adriana Camilo, alguns conhecem por Adriana Camilo, né? A Maria Arlete, eu não sei se ela está em Jaú, em Guarapuã ou em São Carlos. Ela mora em 2 lugares, sempre está andando para lá e para cá, né? Mas também esteve conosco a nossa irmã Luciana Treco, a nossa irmã Marisa Figueroa, a nossa irmã Eunice Santana, a nossa irmã... E agora já não dá nem para ver de tantas pessoas que estão aqui, mas estava conosco o nosso irmão Antônio Carlos Cândido, lá de São Paulo, né? E tantos outros irmãos e irmãs que estão sempre conosco aí, tá bom? Agora a Simone me lembrou de uma coisa aqui, ó. A Maria Arlete, deixa eu colocar ela de novo aqui, peraí. A minha irmã também, né, pastor? Peraí. Deixa eu achar aqui. Aqui. A Maria Arlete, que está faltando a fotinha dela aí, é a irmã da Simone. E hoje é aniversário dela. Então a Simone está dando aqui os parabéns para Arlete, para Maria Arlete, que é minha cunhada. Parabéns, Arlete. E quem está fazendo aniversário hoje? Arlete. A sua irmã está fazendo aniversário também, Dulce? Não, estou falando, ela está assistindo também. Tá. A Márcia Carvalho está conosco também, né? Então, o nosso abraço a Maria Arlete pelo seu aniversário, né? Seja abençoada por Deus, minha querida cunhada, tá bom? Que Deus te abençoe aí. Muito bem, estamos encerrando então a nossa aula. Eu queria pedir para que a Dulce... Obrigado, irmãos e irmãs, pela companhia de vocês, que essa palavra realmente faça sentido para nós, e que a história de Samuel nos inspire, né? Nos inspire e nos ajude a ter responsabilidade com os nossos filhos e também valorizarmos o templo, valorizarmos a casa de oração, valorizarmos a comunhão do povo de Deus, tá bom? O ajuntamento do povo de Deus, certo? Também está conosco aqui a Simone. A Simone é a esposa do Paulo, o Faz Tudo. A Simone ajuda ele no Faz Tudo aí também, né? Dulce, faz uma oração encerrando e agradecendo a Deus por esse momento e também agradecendo pelo almoço que nós vamos ter daqui a pouco. Abençoe esse momento em família em que nós sentaremos para nos alimentar. Nós nos alimentamos agora espiritualmente com a palavra de Deus e daqui a pouco nós vamos nos alimentar fisicamente, né? Porque saco vazio não para em pé, né? Então a gente precisa nos alimentar. Então abençoe nosso almoço e logo depois da sua oração nós vamos encerrar com a oração do Pai Nosso, tá bom? Isso. Antes da oração, só queria dizer que quando nós ouvimos a história de Samuel, Samuel é apenas um exemplo de homem bom, porque o importante, o maior de todos aí da história é o nosso Deus, né? Samuel é um servo e o Senhor Deus, ele mostra ele como exemplo de como Deus está com todos aqueles que seguem seu caminho, a sua trajetória. Então, que nós possamos colocar o nosso Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas, amém? E aí, se você gostou da aula, deixa o like aí, ó. Deixa o seu registro aí para fortalecer a nossa página aí, tá bom? Tem gente que já é fã, como é que é? Super fã. Tem um monte de gente aí que já é super fã da nossa página, né? Se você quer o selinho aí, o selinho de super fã, contribua aí, deixa o seu like, a sua participação aí também, tá bom? Vamos orar?
Vamos orar, pastor. Querido e amado Deus, nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, as nossas famílias e também toda a Tua igreja. Perdoe-nos, Senhor, pelos nossos pecados, nos direcione no caminho da graça e nos livre de todos os males. Nos leva a águas tranquilas, que nossa vida seja guiada por Ti, dentro de Tua vontade. Que o Senhor possa nos abençoar. Abençoa, Senhor Deus querido, toda a Tua igreja. Também, Senhor, o nosso almoço, a nossa semana, e que nós possamos, Senhor, nos fortalecer, ouvindo essa história desse grande homem, de Samuel, foi guiado por Deus, foi um homem de grandes vitórias, porque em todas o Senhor esteve. Isso nos ensina, nos orienta a viver de maneira digna, sabendo que o nosso Deus está diante de nós, nos ensinando, nos orientando a maneira correta de viver. Que nós possamos aprender com essa história de Samuel. Obrigado, Senhor, por mais um aniversário da nossa igreja. E que após essa pandemia nós possamos voltar, dar glórias, cantar hinos, cânticos, que sejam todos para a tua honra e para a tua glória. Em nome do nosso Senhor Jesus te agradecemos. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Que a bênção de Deus esteja com cada irmão, cada irmã, em cada casa, em nome do Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.